Jesus guiava-se pelo princípio da misericórdia. Jesus guiava-se pelo princípio da misericórdia, no trato com os seus discípulos. Esta opção prática levava-o a relativizar as exigências da lei, a relativizar as exigências da lei, sempre que estivesse em jogo a sobrevivência do ser humano, a sobrevivência do ser humano, quando se tratava de garantir a vida, quando se tratava de garantir a vida. Os fariseus expressavam seu desacordo ao verem os discípulos de Jesus fazerem dia de sábado o que não era permitido, colher espiga. Esse gesto era interpretado como um trabalho agrícola, como um trabalho agrícola. Jesus aprovava a iniciativa do discípulo. Jesus aprovava a iniciativa dos discípulos, por saber que comiam as espigas para matar a fome. As leis existem em função da vida. Seria contraditório que por causa delas alguém viesse a morrer. Alguém viesse a morrer. Queridos e queridas de Deus, amada e amadas famílias, que celebram o mistério da vida de Cristo, põem o seu olhar para dentro do mistério, certo que ele se encontra aberto, assim como o mergulhador mergulha no mar, não fecha os seus olhos para dentro do mar, mas faz a sua viagem com os olhos abertos. O ser humano, toda vez que se coloca para celebrar o mistério do Altíssimo, que toca a nossa finitude humana, não pode ser outra coisa senão celebrar o mistério com os olhos abertos. É assim que a Santa Igreja nos convida a celebrar o mistério do amor esponsal de Jesus em favor de nós. E nós o respondemos com a nossa pequenez, que ajustada com a sua grandeza, nos torna capaz de dizer alguma coisa na sua direção e aprender dele os seus belos e fecundos ensinamentos. E aqui me cabe nessa bonita tarde, a segunda hora do ser humano, ajustado com carinho com a pessoa de Jesus, a estabelecer o segundo piso que a igreja, composta de homens e mulheres que se deixam ser tocados pelo mistério da vida, alguém que é fiel a Jesus, que não é alguém inimigo de Jesus, inimigo da cruz, e muito menos afasta-se de si a presença da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, fazer a experiência da meditação, conforme apresenta Guigo. Se eu faço a leitura simples da palavra, e eu sou convidado a fazer uma meditação colocando o caminho. A palavra de Deus é caminho para a vida do ser humano. E aqui quero, com muito carinho, nesta hora, de solicitar ou levar ao coração de vocês algumas perguntas, sendo elas importantes, caras para o homem do século XXI. Se a igreja é convidada a dar inúmeras respostas, ela deve fazer isso com a tradição, com o magistério da igreja, com a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos fazer e ajudar as pessoas que nos fazem perguntas, seja elas sensatas ou não,
Ali temos uma palavra a dizer este ser humano que bate, que quer uma resposta das suas inúmeras inquietações que eles trazem em seus corações. Mas, por outro lado, é muito significativa as perguntas que a igreja é capaz de levantar quando ela atende as pessoas. Ela quer gerar no coração das pessoas o Cristo, levá-las a uma experiência da misericórdia, do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, não fechando a questão, não somente dando respostas, e muitas delas são heresias, heréticas, e não são conformidade com aquilo que ensina a amada igreja, que ensina o nosso santo pontífice, o Papa Francisco. São respostas pequenas, vazias e até cheira incapacidade daquele sacerdote ou de irmãos e irmãs de comunidade ou outras pessoas que são fiéis. São palavras talvez muito vazias, porque não dizer rasas, em determinadas matérias que chegam aos nossos cuidados. E quero agora fazê-las, as perguntas, como meditação orante, como espaço para que o humano cresça humanamente, como cidadão que ele é, marcado por um mundo, diante de tantas tramas, ele é um ser humano que quer ser equilibrado, ajustado, ter a integridade que é pedido a ele para rezar a vida de Deus nesse século 21. E ao mesmo tempo ele tem que viver a espiritualidade. E a espiritualidade nasce da primeira pergunta que o humano é capaz de fazer ao texto que acabamos de ouvi-lo, que chegou aos nossos corações. O que fazemos com as nossas obrigações? O que fazemos com as nossas obrigações? Quando aqui cheguei, essa pergunta, de certa forma, mexeu muito comigo. Quando ouvi vocês conversando, fazendo algumas atividades próprias dessa comunidade, quando chego em outras localidades, com outras terras, com outros tipos de solo, perguntar: o que fazemos com as nossas obrigações? E talvez nós obteremos, ou podemos tentar obter uma resposta: jogo de direitos. E nem sempre a gente fica só no jogo de direitos. E ficamos no juridicismo. E perdemos a experiência fecunda do ser profundo de Jesus sobre nós, em nosso favor. E a segunda pergunta, queridos: acolho com prazer os ensinamentos do Mestre? Aqui está a beleza de que os místicos nos ensinaram. Nenhum monge ou nenhum místico que acolhe as pessoas, elas saem diante deles por não encontrar no coração daquele monge que o prazer do ensinamento de Jesus se encontra alto, ou alguns deles são visíveis de retirar desta carne como presença das páginas do Evangelho. Acolher com prazer o ensinamento do Mestre. Você veio para acolher os prazeres. Nós estamos celebrando a Eucaristia, não porque temos que celebrar, não de qualquer jeito. Nós celebramos a Eucaristia com prazer, com alegria, com vitalidade, com ânimo e com garra. É assim que devemos nos colocar diante do mistério. Perguntar: eu acolho com prazer os ensinamentos do Mestre? Terceira pergunta: as palavras e gestos de Jesus tocam minha vida e inspiram minhas ações? Porque senão ficaremos como os judeus, alguns judeus e os fariseus. A palavra de Jesus não tocava o seu coração a tal ponto de colocar cargas no coração de muitos e muitas. Ou seja, colocar os ensinamentos de Jesus por baixo e elaborar outros ensinamentos acima do de Jesus, como se os seus ensinamentos fossem de vida eterna. Ou seja, suspenderam os ensinamentos do Mestre e quiseram calcar
ou dar o direito àquilo que não lhe foi concedido, de colocar outros ensinamentos, inventar outras metodologias, outras formas de relacionamentos, sem aquelas que o próprio mestre apresentou-as. Uma inversão, um descompasso, uma desfiguração, é desencarnar as realidades próprias de Jesus, introduzir uma outra forma que não é aquela apetitosa, importante, que ajuda o ser humano a ser feliz, a conduzir a sua vida com leveza e com liberdade. E a quarta pergunta, eu busco a palavra de Deus que me dá prazer e força na fé. Se estamos fracos na fé, porque está faltando a palavra de Deus. O prazer, a eficácia que a palavra de Deus fecunda o nosso ser, nos proporcionando uma garra para poder traduzir a presença de Jesus em todas as searas, em cada pedaço de terra da nossa bonita cidade de Divinópolis e da nossa bonita diocese, espalhadas em 54 paróquias e comunidades. Viver desta fé bela, fecunda, que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. E a última pergunta, eu sou pessoa misericordiosa? A partir do texto, a forma bendita que Jesus pôs na direção dos seus discípulos, quando foi repreendido, eram inocentes, foram repreendidos pelos fariseus, vocês não podem comer espigas em dia de sábado. Então Jesus aprova esse gesto e ali desempenha no coração dos discípulos a misericórdia. Como nós estabelecemos a misericórdia? Isso aqui, minha gente, é muito caro para mim desde a minha comunidade, que era pequeno de Casquilho, e ali era facilmente perceber a misericórdia que estabelecia entre as pessoas. No fato de levar um biscoito, no fato de um abraço, de passar a noite no velório daquele ente querido, daquele amigo, ali percebíamos que as pessoas não ficavam tanto fofocando, né? Depois foram vindo outras gerações, e aí o balaio de gato foi montado. Mas a gente precisa perceber, entre nós sacerdotes, como é que é apresentada essa misericórdia. Os fiéis conseguem perceber que entre o clero existe misericórdia? Ou existe julgamento, algumas palavras descompassadas, algumas palavras que cheiram que nós não estamos em comunhão, não estamos exercitando, conforme pede o mestre, a correção fraterna, estamos julgando uns os outros, falando de misericórdia, mas o exercício dela, nem sempre ela é clara entre nós. Isso é perceptível no texto. A misericórdia que alcança o coração dos discípulos, em contrapartida, os fariseus não se dão conta de exercitar a misericórdia, porque não fizeram a experiência da misericórdia de Jesus que se encontrava diante deles. E aqui eu quero terminar com muita alegria, como manifesto essa característica divina. Como nós temos manifestado essa característica divina, essa comunidade Maria de Nazaré, seja com seu fundador ou seja com vocês aqui, a diocese com o bispo diocesano Dom José Carlos, entre nós sacerdotes, leigos e leigas, fiéis à proposta de Jesus, como manifesto essa característica divina. É impressionante ver a liberdade de Jesus diante das normas, das leis e das pessoas. Como é bonito ver um cristão livre diante das normas, diante da lei e diante das pessoas. E aqui Jesus fez com muito carinho, vai salientar o Código de Direito Canônico no final deles. Para que existe as normas e as leis, se elas não forem assentadas para salvar as almas, salvar o ser humano, as leis não servem para nada. É simplesmente uma norma para garantir certas ordens e não está fundamentada no essencial. Deus, em Jesus, apresenta nesse texto o fundamento que constitui a nossa estadia neste mundo. Sermos capazes de salvar as almas.
habitar o coração das pessoas e colocar ali a brisa suave, a liturgia do coração. Se uma das coisas que o coronavírus ajudou a nós como igreja, as nossas liturgias, foi a liturgia do coração. E nem sempre a gente tinha parado para pensar na liturgia do coração. E celebramos a liturgia, vamos celebrando a liturgia, e nós esquecemos, se a liturgia do coração não ocorre, nós não salvamos almas. E nós não exercitamos aquilo que está proposto no catecismo, ou melhor, no Código de Direito Canônico no seu final. Jesus ali pôs no coração dos discípulos, fez arder os seus corações a experiência de salvá-los, de ajudá-los a fazer o mesmo quando eles estiverem na sua missão apostólica, dada e enviada por Ele. Que o próprio Jesus nos ajuda nesta hora a perceber dentro da nossa caminhada o quanto de misericórdia eu tenho posto na direção do mundo. E como eu tenho recebido a misericórdia dos meus irmãos de comunidade, aqueles que convivem comigo, como se encontra essa realidade presente em nossas vidas. Para que assim, essa liberdade que Jesus tinha diante das normas, diante das pessoas, que a gente possa olhar para o quadro da misericórdia e perceber que nós, enquanto Igreja Católica, como os homens e mulheres de Deus, derramaremos sempre, uma vez experimentando a misericórdia, ela diante do mundo. Vamos contemplar esse quadro da misericórdia, esse belo feito de Jesus no Evangelho de hoje, e vamos exercitá-la com nossos irmãos. É significativo